São 11h55. O assunto agora é Alzheimer no Papo em Dia. Estima-se no Brasil 1.200.000 pessoas com Alzheimer. O número de pacientes é estimado em 35.600.000 pessoas pelo mundo. Em razão do envelhecimento da população global, esses números vão aumentar de maneira significativa. Em 2030, uma projeção, serão quase 66 milhões de pessoas. E em 2050, aproximadamente 116 milhões de portadores, sendo, atenção, 2/3 desse número ou dessas pessoas em países em desenvolvimento. Por isso, uma pauta extremamente necessária. Gisele Alves, Giga. Isso mesmo, Fati. Para falar sobre isso, a gente trouxe o Dr. Sayeg, que é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer e Geriatra. Bem-vindo e muito obrigada, viu? Ex-presidente. Ex-presidente. Aqui está presidente ainda, mais uma vez presidente, sempre presidente, né? Vamos começar falando o que é o Alzheimer. Na realidade, a população entende Alzheimer como aquela doença do velhinho caduco. Aquele velhinho que fala sozinho, o velhinho que já não sabe mais quem é ele, que depende de outras pessoas, né? É um tipo de demência, mas na realidade é uma doença muito bem definida. A população ainda erroneamente diz, vovô tem 80 anos, está esclerosado. E a doença de Alzheimer nada tem a ver com vasos sanguíneos, que remeteriam à ideia de que houvesse um comprometimento vascular, né? Da aterosclerose. Existe um tipo de demência também que é devida à aterosclerose. Mas a doença de Alzheimer é basicamente a perda, a morte de células cerebrais. Tá, por isso que a gente vai perdendo a memória, tudo. Aí o senhor falou que as pessoas associam Alzheimer ainda a uma doença de idosos. E hoje em dia parece que tem gente com 30 e poucos anos já tendo Alzheimer. Não é muito comum, mas já tem. Não é que não é muito comum, é muito raro. Ah, é raro. Existe uma paciente no mundo não documentada com 26 anos de idade, mas isso é absolutamente a exceção da exceção da exceção. Então é uma doença mesmo de idosos? Veja, aos 60 anos de idade você tem, as estatísticas variam muito, mas você tem em torno de 3% as pessoas com 60 anos de idade de ter a doença de Alzheimer. Quando chega aos 80, isso que era 3% passa a ser 50%. Entendi. Ou seja, é uma doença idade dependente. Quanto mais idade você tiver, maior vai ser o seu risco. Então você imagina, hoje uma população, nós temos aí um exército de pessoas com mais de 80 anos de idade, 50% deles portadores dessa terrível enfermidade que hoje em dia é uma verdadeira epidemia. Tá. Para ficar mais fácil, vamos para o mitos e verdades aqui no painel. O senhor vai me acompanhando e vai respondendo se é mito ou se é verdade. Ó, Alzheimer é uma doença genética? Sem dúvida nenhuma. Verdade? Tem um componente genético. Agora, é importante passar para a população que genético não quer dizer obrigatoriamente hereditário. Tem um fator hereditário também. Filhos de portadores de doença de Alzheimer têm 4 vezes mais chance de ter essa doença. E na realidade existe uma forma muito específica dessa doença, chamada doença de Alzheimer familiar, aonde realmente você pega o pedigree, como a gente chama da família, né, a árvore genealógica, e você encontra muitos portadores. Então é um tipo específico de doença de Alzheimer, mas que, graças a Deus, responde apenas por 5% dos casos. 95% dos casos é em função da idade. Então é mito, né? Próximo, vamos para o próximo, gente. O nível educacional está relacionado com o risco de se ter a doença? Infelizmente não. O que a gente sabe é que quanto mais escolarizado você é, quanto mais culto você é, maior o seu repertório em termos de você se defender das limitações cognitivas. Então, por exemplo, se não te vem uma palavra na cabeça,
Você usa Como você tem um vocabulário grande, você consegue se defender das limitações. E isso, às vezes, faz com que se retarde o diagnóstico, porque tem pessoas que se defendem muitíssimo bem disso. da Alzheimer. Vamos para o próximo, então. Jogos de raciocínio como palavras cruzadas, Sudoku, ajudam a evitar a doença? Não ajudam a evitar a doença, mas fazem parte hoje em dia do tratamento moderno da doença de Alzheimer. Porque é bom que fique claro que a doença de Alzheimer, apesar de não ter cura, ela tem tratamento. E o tratamento se divide em dois grandes pilares, Quais que são é o os tratamentos? farmacológico, Tá. o remédio, né, com a orientação do médico, e a reabilitação neuropsicológica. Como funciona essa reabilitação? Basicamente com o neuropsicólogo, treinamento de memória. Vamos deixar assim mais simples para a população. Sim, para todo mundo entender, né? E uma coisa muito importante que tem feito uma diferença muito grande é o uso da musicoterapia. Musicoterapia. Não se sabe por quê, mas eles têm uma afinidade muito grande com essa coisa de ouvir músicas do seu passado, eles lembram a letra, e isso ajuda muito quando o terapeuta é bem orientado, no sentido de deixá-lo, que nós chamamos de terapia para a realidade, para que ele não perca a independência. É interessante que quando a gente está grávida, né? Então lá no começo da vida, os médicos falam, coloque música na sua barriga, deixe seu filho escutar música, e agora, com o passar Música é um dos anos... dom, sem Música dúvida é nenhuma. tudo, Música né? é Vamos tudo. combinar? Vamos para o próximo mitos ou verdades. Mulheres têm mais chance de desenvolver a doença? Sim, parece que sim. Agora, isso é verdade. altamente Agora, questionável. por quê? Isso é... Existem várias teorias, desde as das hormonais, das diferenças hormonais entre homem e mulher, mas tem uma que me parece a mais objetiva, que mulher vive mais que homem. Entendi. Automaticamente, se ela vive 6 ou 8 anos a mais do que os homens, e se essa é uma doença idade dependente, automaticamente nós vamos ter mais mulheres neste tipo de universo. Tá. Deixa eu só chega um pouquinho para trás, porque a gente precisa mostrar no telão a pergunta. Aí, um pouquinho mais para lá. A gente está falando da questão das mulheres. Existe uma causa para o Alzheimer? Ou não? Infelizmente, nós não sabemos. O que a gente acredita que seja uma doença multifatorial, não tem uma causa só. Não é como tuberculose, de ter lá o bacilo que você vai, identifica e está feito o diagnóstico. Então, o estresse não contribui para ter o Alzheimer? Não. Para ter a doença de Alzheimer, não. Não. Tá. Não causa o Alzheimer. Tá. Né? Vamos para Agora, esse o aqui, ó. diagnóstico é realmente muito difícil. Isso, mesmo médicos com bastante experiência têm muita dificuldade, uma vez que não existe um teste específico que você faça e que identifique a doença. Está lá, Alzheimer positivo, não existe isso. Como que a gente O diagnóstico faz de Alzheimer é eminentemente clínico. As pessoas que estão assistindo a gente em casa agora, como é que eu faço para saber se a minha mãe, o meu pai, minha avó e o meu avô têm Alzheimer? Tem alguns sintomas, alguns comportamentos que a gente pode entender que ele está tendo Olha, o Alzheimer? a melhor orientação para a população é não entender que Pode vir pra cá. é normal nós termos Pode ficar aqui problema comigo, de assim. memória à medida que nós envelhecemos. Não é normal, é comum, mas é tão frequente que as pessoas acabam confundindo esses dois conceitos que não são sinônimos. Então, a primeira alteração, vovô não está lembrando o meu nome, vovô está confundido, leva no médico. Por quê? Porque pode não ser Alzheimer também e ser um problema de memória tratável. E isso é fundamental. Então, não explique nada pela idade. Não é porque o vovô tem 80 anos que ele está esquecendo. Nada disso. Vamos ao médico porque muito provavelmente nós temos recursos para poder ajudar. Com certeza, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já. Ele volta com a gente? Volta com a gente, o doutor fica com a gente. Um prazer. Obrigada, viu? Obrigado. Sai daí, pessoal. Papo em Dia está de volta com dicas e falando mais, batendo um papo sobre Alzheimer, não é isso? E com o Dr. Norton Sayeg, que é ex-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer
e geriatra. Fátima, você tem uma pergunta? Tenho, doutor. Pneumonia é uma consequência do Alzheimer e pode levar a pessoa a óbito? É verdade isso? Infelizmente, uma das principais causas de morte em portadores de Alzheimer são processos infecciosos, especialmente das vias respiratórias, que são as pneumonias. O portador do Alzheimer, ele se torna violento? Sim, pode se tornar muito violento, não apenas verbalmente, mas fisicamente. O tamanho de uma amiga minha foi uma situação assim. Mas tem tratamento. Uma curiosidade saber aqui, que tem tratamento. Cuidadores e familiares também precisam de cuidado para conviverem com a pessoa que tem essa Sem dúvida nenhuma, a informação é fundamental. A pessoa que convive com Alzheimer, cada dia é um dia diferente e cada dia tem uma complicação diferente que você precisa ter uma referência, um apoio para que te possa orientar. E a informação é fundamental no manejo dessa doença. Como que o senhor traduz o que o senhor quer falar e opinar, óbvio, né? Em relação a seguinte afirmação que eu ouço muito, e acredito que o senhor também, a própria Gisele, quem está nos vendo pelo Brasil afora, meu pai ou meu avô, enfim, tal pessoa está começando com Alzheimer. Como que o senhor traduz o que o senhor quer falar em relação a essa afirmação de muitos parentes, pessoas que fazem relação às pessoas mais velhas da família? Eu acho excelente que a comunidade já tem uma percepção maior do que há 20, 30 anos atrás, onde achava que isso era absolutamente normal. Hoje em dia, não. Agora, o que precisa complementar acho que está na fase inicial, vamos ao médico confirmar, porque pode não ser Alzheimer. Pode ser o quê? Pode ser pílula para dormir, por exemplo. Pode ser calmante, uso de sedativo. Excessivo. Excessivo, sedativo. Os calmantes, os o tarja preta, normalmente, ele é um hipnótico. O que faz o hipnótico? Ele tira a memória. Então, já é um contrassenso. Tem problema para dormir, mas tem problema para dormir, você dá remédio para dormir e piora a memória. Então, isso precisa ser tratado com muito cuidado. E aí, com base no que o senhor fala, na carona da sua resposta, vem a seguinte pergunta. Há um histórico, há uma comprovação científica, há dados, há números por parte de vocês, geriatras e profissionais da medicina na questão do Alzheimer, de que a maior parte de portadores de Alzheimer vem com histórico de tratamentos, não sei se seria o termo, psiquiátricos, ou para ansiedade, ou para depressão. Há algum dado, algum histórico nisso? Não, Fatioli. Na realidade, o que existe aqui, por exemplo, o que nós sabemos é que a pessoa ia ter Alzheimer de qualquer maneira, porém, ela perde o marido. E casada há muito tempo, já vem de uma união longa. Então, isso 30, acelera o processo, no caso? Isso faz o efeito gatilho, acelera o processo, entendeu? Mas não que ela não fosse ter Alzheimer, ela ia ter. Mas, infelizmente, um trauma muito grande, a perda de um filho, ou até a perda do emprego, a aposentadoria, enfim, coisas que mexem com a nossa emocional, vida. Um abalo emocional, forte. Exatamente isso. Isso desencadeia. Agora, outra coisa, a pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela perde peso por isso? Não, absolutamente. Isso é uma outra bobagem que existe, que dizem por aí. Ela perde peso porque ela fica mais agitada, mais agressiva, mais acelerada. E aí ela não ingere caloria suficiente para isso. Para isso tem tratamento e para isso é necessário ter orientação médica. A mente da pessoa que tem Alzheimer, ela perde totalmente a memória e vai voltando aos poucos, ou ela não tem memória e aos poucos vai tendo lembranças? Não, ela perde totalmente a memória, especialmente a memória recente. Ela vai lembrar da igreja que casou, do nome até da primeira professora. Mas se perguntar o que ela almoçou ontem, ela não vai lembrar de jeito nenhum. Ela não vai lembrar. No caso dessa mãe, dessa amiga minha, de minha família, que veio a falecer, fui a um churrasco até na casa dela, daí me apresentaram, você que é o Fatioli, muito prazer, tá bom. Aí voltei a essa casa 10 dias depois, quem é você? E durante o período que eu estive, ela me perguntou por quase 20 vezes, mas quem é você mesmo? Quem é você mesmo? A repetição da mesma pergunta. E isso é caracteristicamente clínico na entrevista, que faz a gente lembrar do diagnóstico, é a repetição. Que horas são? Aí você fala, 11h30. Aí daqui 2 minutos,
Que horas são? Você fala, 11. Então, existe até uma técnica para se comunicar com pacientes com Alzheimer, assim, é quase na hora do almoço. E isso localiza melhor a pessoa no tempo e no espaço. Existe uma série de estratégias, de dicas, que não fui eu que... fala essas dicas pra gente, né? Fala essas dicas pra gente. Isso. Ó, doutor, olhando nesta câmera aqui do Marcelo, nosso cinegrafista, olhando diretamente para boa parte da população brasileira que, graças ao bom Deus, está nos assistindo nesse instante, como diariamente acontece. Orientações para as pessoas que desconfiam ou tem pessoas na família com Alzheimer. Direto e reto, olhando ali, falando diretamente para moços e moças que nos veem. 5 dicas, tá bom. Primeira coisa, não se conforme. Se mudou o comportamento, se o vovô está estranho, se a vovó está estranha, e eu digo isso porque as netas e os netos são muito interessados nos avós nessa geração, leve ao médico, porque pode não ser Alzheimer. E se for Alzheimer, quanto mais cedo feito o diagnóstico, mais precoce ele for, melhor vai ser o resultado que nós vamos ter. Segunda orientação. Não se deixe abater pelo cotidiano, porque a missão de ser cuidador é realmente uma missão divina, mas extremamente difícil, que você precisa de apoio. Terceira. Não se sinta sozinho, existem associações aí. Eu fundei a Associação Brasileira de Alzheimer e hoje em dia é articulada em praticamente todas as grandes cidades, onde tem palestras sempre gratuitas que você pode ter a informação e se comunicar com outras pessoas que estejam vivendo o mesmo problema. Quarta orientação. Não se deixe abater em dificuldades alimentares, por exemplo. Existe muita dica, existe muita coisa que você pode trocar com pessoas que já passou por isso também. E com isso nós vamos aprendendo como manejar o dia a dia do paciente com Alzheimer. Quinta orientação seriam seus contatos, por favor, das pessoas procurarem a entidade, a associação, ou o senhor, ou as redes sociais, como elas podem e devem proceder. Olha, o meu contato, e eu faço questão de dar o meu contato pessoal, Poxa, ótimo. É nortonsaeg@uol.com.br. Nós respondemos toda e qualquer questão que nos chegue, gratuitamente, evidentemente, como essa é a minha missão, Fatioli, da vida. É minha missão ajudar as pessoas que são portadoras e as familiares que são vítimas dessa verdadeira epidemia. Poxa, muito Excelente. Obrigada, né? O senhor tomou sopa de letrinha, hein? Muito obrigada. Fala fácil, fala bem. Falamos a médicos que aqui vem, doutor. Muito obrigado. E sempre temos essa preocupação. Antes explicamos, pelo amor de Deus, traduzem em português, que todos entendam, senão não adianta nada. E o senhor, tem a certeza, foi oportuníssima essa sua presença, esse bate-papo que fizemos com o senhor, viu? Muito obrigada, viu? Muito grato. Prazer imenso, eu que agradeço. Dr. Norton Saeg, ex-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, ele que é o médico geriatra. Gi, você tem um recadinho agora, né? Deixa eu me... Dá licença aqui, doutor, deixa eu me posicionar.